Bom, meu amigo vendedor, seja bem-vindo mais uma vez nessa continuidade aqui do nosso curso Contornando Objeções, quer dizer, como acabar com as objeções, esse calcanhar de Aquiles dos vendedores, né? Que às vezes você está indo bem, está mandando bem pra caramba, aí vem aí uma objeção que você não espera, você desaba, ou fica todo perdido, ou o que é pior, né? Corre pro desconto toda hora, que a gente fala que o desconto é um acelerador de decisão, né? Então, quando você não tem competência, às vezes, para contornar, você corre toda hora pro desconto. Então, só para tratar de desconto, lembrando, dar desconto, sim, é um pecado, dar desconto é errado. Negociar desconto, entender o desconto como estratégico, não. Aí ele entra dentro de uma estratégia de venda. Mas a gente não vai tratar sobre desconto hoje. Nós vamos tratar sobre contorno de objeção. Claro que vai ter sobre pedido de desconto, mas eu quero fugir disso. Claro, para que eu vou tirar do meu bolso para passar para o bolso do cliente, se eu posso ficar? Afinal, o preço do seu produto, do seu serviço, com certeza é justo. Se você está fazendo aqui, você deve trabalhar aí numa boa empresa ou deve ser um cara bastante preparado e que não quer ficar dando desconto, não. Quer poder ganhar o máximo que é justo dentro do que o seu produto, o seu serviço cobra, tá? Então vamos lá, continuando com a nossa segunda parte, contornando objeção. Tiago, mostra para mim o negócio. Isso aqui é um funil, meu amigo. O que é um funil? A venda é um funil. A venda é um funil, né? Você começa lá com o planejamento. Quase, infelizmente, poucos vendedores fazem. E eu vou dar uma dica aqui de planejamento rapidinha, que não estava nem no curso aqui, mas eu quero passar para você uma coisa que me ajudou bastante. Uma coisa bem simples, que pode te ajudar muito, muito no seu dia a dia. Planeje o seu próximo dia, mas não precisa planeje o seu próximo dia. Como, Tiago? Amigo, pega um papel, deixa no criado mudo da sua cama ali, deixa do ladinho. Anote as coisas que você tem que fazer no outro dia que você já sabe. Anote tudo, item por item. Tiago, se você conseguir, eu vou te orientar, se você conseguir fazer por ordem, já de horário, 7 horas acorda, 7h30, se você conseguir fazer por ordem, com horário perfeito, aí é absurdo o que você ganha de tempo no dia, absurdo. Eu estou falando porque eu não fazia e comecei a fazer, e o que eu ganhei de tempo, meu tempo é 24 horas, igual o teu. Então, o que eu ganhei de tempo foi sensacional. Então, se você conseguir, ótimo. Se não, anote tudo que você tem que fazer. Anotou tudo? Pegue 3 coisas, de tudo que você anotou, 3 coisas, que você não pode terminar o dia sem deixar de fazer. Então, o seu dia não pode terminar se você não fizer aquilo. Você pode passar um marca-texto, pode fazer um círculo, enfim, destaque ele, muito bem destacado, nessa sua folha diária do que você tem que fazer. Então, quando você for se programar para o próximo dia, deixa a sua roupa preparada, a roupa que você vai usar, deixa o armário, já deixa separadinho, vou usar essa camiseta. Isso, meu amigo, acredite, existem estudos que se eu não me engano, a cada 10 minutos que você investe em planejamento, que tem que se preparar para um outro dia, você ganha até 2 horas, é algo assim, e realmente, coloque em prática e você vai ver a quantidade de coisas que você consegue fazer no seu dia quando você começa a planejar. E conforme você vai fazendo, você vai riscando. Quando você vai visitar um cliente, por exemplo, planejamento. Então, faça um planejamento de rota, quais são os clientes, faz um planejamento, vai falar com o cliente de um segmento específico, entra no site, vai conhecer esse cliente, procura saber informação sobre o mercado desse cara, porque uma das coisas que mais impacta numa venda é comentário inteligente. Você chega lá e fala, o senhor viu que saiu a pesquisa essa semana no segmento do senhor, né, da associação do segmento do senhor, que as vendas do segmento do senhor, a tendência é que aumente quase 8%. Olha só que comentário positivo, bacana, que você pode fazer para fazer uma abertura. Então, isso é o planejamento. Então, vamos lá, começa com o planejamento e você vai tendo lá. Você se planeja, aí você prospecta 100 pessoas, aborda 80, levanta a necessidade de 60, vai tendo um funil. E lá embaixo pinga. Então, você aborda 100 pessoas e no final você vai fechar com 10, 5, enfim, depende do segmento. Então, o funil, você passa por essas etapas. Eu estou contando aqui, meu amigo, que você que está assistindo o curso já tem esse desenho feito. Então, você já tem um planejamento, né? Já fez uma prospecção bem feita, você fez o curso de prospecção, você já tem praticamente todas as ferramentas práticas para encontrar novos clientes. Aí você fez uma abordagem bem feita, fez um levantamento de necessidades bem feito, fez uma apresentação do produto e principalmente do preço bem feito. E aí você vai entrar na parte de objeção, negociação aí e fechamento, tá? E depois pós-venda. Então, eu estou contando que você já faz tudo isso e você está só assistindo esse curso para ver sobre objeção. Tá? Porque se você estiver fazendo besteira, se você estiver errando nesses outros passos aí, eu já vou te adiantar. A objeção e a negociação sua vai ser mais complicada.
Porque você prospectou o cara errado. Então você já está oferecendo para alguém que não tem um perfil para comprar de você. Aí você levantou pouco necessidade, ou não levantou. Então você não sabe o que o cara precisa. Né? Você apresentou um produto ou preço de uma maneira errada. Eu vou te mostrar aqui como fazer isso. Né? A hora que você chega na objeção, meu amigo, você chega na cara do gol lá, você está todo tropeçando, a bola já escapou do seu pé. Para você fazer o gol é muito mais difícil. Né? Então, eu já estou contando que você já está sabendo disso. Então, nós vamos tratar desses pilares. Por quê? Porque são as maiores dificuldades que eu recebo. Então, eu estou fazendo de acordo com o que eu vejo na rua e o que eu recebo de pedido. Então, eu já estou contando com isso. Então, entenda que vendas é esse passo. Então, a primeira pergunta é, você está fazendo esse processo do funil certinho? Você está se planejando antes de visitar cliente ou está se organizando antes de começar o dia? Você está fazendo prospecção correta, está indo atrás de cliente bom? E está indo atrás de cliente, porque tem vendedor que não prospecta, né? Você está abordando ele de forma correta? Você está levantando as necessidades, que é um dos principais passos também, para saber o que esse cara precisa. Você está apresentando o produto e o preço de uma maneira correta. Aí você entra na objeção. Então, eu estou contando que você já é fera nesses outros passos, tá bom? Então, vamos direto para a objeção e negociação. Vamos ver. Tiago, é possível diminuir os números de objeções, Tiago? Eu consigo fazer? Sim, você consegue. Como diria o nosso amigo, o Bottini, né, famoso Bottini, que trabalha na televisão, vendendo no Shoptime, né, vendendo os produtos famosíssimos. Tiago, é possível eu contornar? Sim, é possível você contornar a objeção, é possível você diminuir a possibilidade de objeção. Sim, é possível. Principalmente quando a gente fala em questão de desconto. Sabe aquele pedir desconto, que é uma objeção de estar caro? Grande parte da culpa está no vendedor. É isso mesmo. O cliente, ele chora. Tem cliente que é sanguessuga, só quer sugar você, só quer... Tem cara. Mas grande parte, quem dá uma brecha, quem deixa isso aberto, esse caminho, é o vendedor. E eu vou mostrar para você. Então, é possível diminuir os números de objeção, Tiago? Eu consigo trabalhar isso ou eu só consigo contornar? Sim, você pode diminuir. Vamos dar uma olhadinha? Olha só como é que a gente pode diminuir o número de objeções. Primeiro, preste atenção, objeção vai depender de como é a minha venda, com quem eu estou falando, qual é o grau de confiança, como que eu apresento o preço. Olha só, meu amigo, veja só para que a objeção aconteça em maior ou menor número, olha quanta coisa que depende. Depende de como é que é a sua venda. Tiago, como que é assim, como é que é a minha venda? Por exemplo, a sua venda, se você trabalha numa loja e você está recebendo o cliente, lembre-se, dificilmente alguém está passando e tropeçou e caiu na tua loja. Meu amigo, se o cara entrou na tua loja, você recebe clientes, você trabalha com vendas receptivas, seja ligação, né, seja por telefone, ou seja pessoalmente, quando você recebe essa ligação ou esse cliente, esse cara ele já tem uma tendência a comprar de você. Por quê? Porque ele já sabe que ele precisa do produto. Ele foi na sua loja ou ele te ligou por algum motivo. Então, muitas empresas, quando o cliente entra em contato, entra na loja ou entra em contato, sabe o que os vendedores fazem? Vendedores bem preparados, e eles fazem uma pergunta muito legal. Que bacana, obrigado, seja bem-vindo, né? Prazer, né? Muito obrigado por ter entrado em contato. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora também. O que fez a senhora procurar a nossa empresa? Tem muitos vendedores que fazem isso. Olha que pergunta sensacional. Simples. É isso que eu quero mostrar para você nesse curso. Você vai ver em todos os meus vídeos. Se você me acompanha pela internet, já sabe. Se você está fazendo o curso, já sabe. Simples. Venda não tem reinventar roda, bater palma e aparecer o negócio do nada. Não tem mágica. Né? Com vendas, é parte do simples, faz o dia a dia que o negócio começa a se transformar. Então, olha que simplicidade é. Por quê? O cliente vai falar, por quê? Porque a minha amiga compra aqui. Porque eu sempre passo aqui, eu vejo a loja. Porque você é uma loja conhecida. Olha só quantas coisas interessantes, porque eu vi o anúncio na internet. Enfim, ela vai te falar. Geralmente, essa abordagem é muito interessante, uma abordagem muito legal. Lembra do funil, tem abordagem? Essa é uma abordagem muito interessante. Quando o pessoal vai, que bacana, como é que a senhora chegou até aqui a gente? Ou por que a senhora escolheu a nossa empresa para poder procurar esse produto? É uma pergunta muito interessante. Então, como que é a sua venda? Então, você recebe esse cliente ou eu vou atrás? Porque aí já tem uma diferença. Quando você recebe, então esse cara já foi na sua empresa, ele já quer comprar, ele já tem necessidade, já provavelmente conhece. Então, olha só quanta facilidade. Não estou falando que seu serviço é fácil, não, pelo amor de Deus. Quem trabalha com varejo, quem trabalha com comércio, é complicadíssimo. Eu sei. Por quê? Porque, nossa,
Eu sempre falo assim, ó, quando você trabalha em comércio, você não sabe qual cliente vai entrar, se vai entrar um louco, se não vai entrar, porque você não sabe. Agora, quando você vai atrás, você já mais ou menos define o perfil, ou já sabe mais ou menos com quem você vai falar. Então, também tem essa facilidade. Mas se você vai atrás, é uma dificuldade um pouco maior, porque você está indo atrás. Às vezes esse cliente não conhece você, esse cliente não conhece a sua empresa, então você tem essa dificuldade. Por exemplo, o cara às vezes faz uma venda de ciclo longo. É um serviço que custa muito dinheiro, é um produto, uma máquina que custa muito dinheiro, que está atrelado a um serviço. Às vezes é uma engenharia de vendas, é um produto junto com um serviço, junto com uma solução, um conjunto. Essa venda demora muito tempo, por quê? Porque tem muito valor envolvido e tem um monte de processo. E geralmente essa compra, às vezes tem vários compradores. Então tem o cara técnico, tem o cara do financeiro, tem o cara do compras, tem o dono da empresa, então tem várias pessoas. Então, objeção, primeiro vai depender que tipo de venda você faz. Então, se o seu processo é mais longo, se você tem mais pessoas para poder vender ou convencer, né, você vai ter mais contornos de objeção. São pessoas com pensamentos diferentes e você tem um processo. Então, essas objeções vão ser mais desafiadoras. Né? Você tem o objetivo de contornar uma objeção diferente do cara do comércio. O cara do comércio contornou a objeção, pum, fecha. Contornou a objeção, pá, já pega, é um negócio mais direto. Quando você tem um ciclo maior, você tem etapas para poder cumprir. Então, algumas técnicas às vezes não vai funcionar com você, mas eu vou te ensinar algumas técnicas também para poder encaminhar para os próximos passos, porque também é um contorno de objeção, tá? Então, o segundo aqui, ó, com quem estou falando? Isso é muito importante, quer dizer, eu estou falando com quem decide, eu estou falando com quem tem influência, isso é muito importante. Porque meu amigo, às vezes o cara recebe, eu vou fazer uma visita, sei lá, o cara de consórcio vai fazer uma visita, vai falar com a esposa e com o marido. O marido vai fazer um investimento. Ou a esposa, como já vários casos a gente viu, a esposa vai fazer um investimento. Mas quem vai tomar a decisão é o marido, por quê? A mulher vai botar o dinheiro, mas o marido conhece do mercado, a mulher vai dizer, não, bem, eu vou deixar para você negociar. Então, quem vai tomar a decisão é o cara. Então, com quem eu estou falando? Que tipo de contorno de objeção eu vou falar? Homem, mulher, diferente? Qual o objetivo de cada um? Então, com quem eu estou falando é muito importante. O terceiro item é esse aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. Qual o grau de confiança que eu tenho? Isso é indispensável. As pessoas tomam decisões emocionais. E confiança está ligado diretamente à emoção. Sempre, no final, sempre a decisão vai ser emocional, tá? Então, a pessoa primeiro precisa confiar. Aí é um conjunto de racional com emocional, mas a confiança sempre vai ser do lado emocional. Então, que grau de confiança que esse cliente tem comigo e eu tenho com ele? Isso vai ajudar muito a diminuir ou aumentar a quantidade de objeções, tá? E último aí, como é que eu apresento o preço? Lembrando que geralmente como você apresenta o preço, vai dar uma brecha, quer dizer, às vezes você vai erguer a bola para o cliente vir cortar, sabe? Você vai falar um negócio que praticamente vai dar todas as ferramentas para o seu cliente começar a fazer um monte de objeção. Então, quem vai atrapalhar a venda não vai ser nem seu cliente, vai ser você, tá? Então, a objeção vai depender disso aí. Vamos ver como é que funciona. Olha lá, como é que é a minha venda? Tem outras pessoas ou departamentos que decidem sobre essa compra? Então, veja aí, ó, nesse caso, o seu objetivo é levar para um próximo nível ou um próximo passo. Então, você não vai, às vezes, utilizar uma técnica para fechamento de compra, porque não é ele que vai comprar efetivamente, ele não vai pagar, assinar o contrato. Agora, veja só o resto da frase. Não necessariamente um fechamento de venda. Mate a venda para esse cliente. Por que eu coloquei venda e cliente entre aspas? Por quê? Não é uma venda, porque ele não vai assinar o contrato, não é ele que fecha realmente o negócio, só que esse cara precisa aprovar essa parte. Então, é uma venda que você faz para ele. Então, você tem uma parte técnica, então você vai demonstrar, ou você, ou junto com um especialista, dependendo do produto, né, ou do serviço, vai um especialista junto. Então, você tem que vender para esse cliente. Tiago, como assim? Eu vou mostrar aqui no próximo cliente, no próximo slide. Então, essa é uma venda, você tem que fechar, vai ter objeções também, tá? Vai ser objeções e você precisa contornar essas objeções. Normal, como se fosse uma venda normal. Agora, lembre-se que o que você pensa vai encaminhar a sua atitude. Então, esse cara, ele não vai fazer um fechamento da venda, só que ele vai fechar aquela etapa e você precisa, então, contornar a objeção para fechar essa etapa e partir para um próximo nível. Como é que a gente faz isso? Olha só como é que a gente faz isso. Está aqui, ó. Vou dar alguns exemplos, tá, para você. Por exemplo, número 1, além do senhor, quem mais decide sobre essa compra? Isso é uma pergunta indispensável para quem trabalha com ciclos mais longos, que tem pessoas que decidem. Então, além do senhor,
quem mais decide sobre essa compra? É uma pergunta direta, porque para saber se só ele que decide, para saber qual que é o próximo passo, para saber se você não pode chamar, às vezes é só mais uma pessoa. Às vezes é a esposa, às vezes é o cara do financeiro que está sentado na outra cadeira, no outro escritório. Então, se for, podemos conversar junto, porque tem uma parte financeira, eu quero mostrar aqui as formas de pagamento junto com... Pergunte, meu amigo, perguntar não dói, perguntar não, pelo contrário, perguntar ajuda o seu cliente, perguntar diminui o tempo que você precisa gastar, diminui a energia que você põe numa venda. Pergunte, a pergunta é o melhor amigo do vendedor, não tenha dúvidas. Pergunte, que as pessoas geralmente falam. Só que vendedor tem uma tendência de falar. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Fala, esquece de perguntar para a pessoa, esquece de entender o vendedor, o cliente do outro lado. Né? Então, pergunte. Então, exemplo número 1, olha só, vamos acompanhar. Além do senhor, quem mais decide sobre essa compra? Número 2, podemos marcar o nosso próximo passo para o dia 9, às 10h15? Quer dizer, esse é uma maneira de contornar. Já? Então, quer dizer, acabou a apresentação, pô, legal, bacana, gostei. Quem dá o próximo passo não é o cliente. Dê um dia e dê um horário para o seu cliente pensar. Ah, Thiago, ele não pode. Tudo bem, eu não posso dia 9 às 10h15, pode ser às 11? Não tem problema. O importante é você marcar o próximo passo. Por que eu coloco 10h15? Eu gosto sempre de dar horário quebrado, porque parece que você tem um controle da sua agenda e dá um ar mais profissional quando você passa um horário quebrado, tá? Exemplo 3, se dependesse somente do seu setor, você acredita que estaríamos fechados? Para saber, se depender só de você, estaríamos fechados? Não, ótimo. Então, quer dizer, ele gostou realmente. Esse cara vai ajudar você a vender o seu produto, o seu serviço lá dentro, porque isso é muito importante. Né? Às vezes, esse cara que você está conversando, você vai depender dele para que ele venda para a próxima pessoa que vai comprar. Então, sei lá, o cara é de compras e agora ele vai passar para o departamento técnico. O cara de compras e agora vai passar para o departamento financeiro, vai passar para o dono, enfim. Então, é muito importante que ele tenha comprado realmente essa parte do serviço, o produto seu, para que ele possa vender você lá dentro já. Quando você for falar com o próximo nível, falar com o outro responsável, ele já tenha vendido você. Então, é muito importante você perguntar. Se dependesse somente do senhor, né? Só que estaríamos fechados no negócio, isso é muito importante para saber que nível, qual a temperatura que está a sua venda, tá? Bora, vamos continuar então aqui, ó, acompanhando. Olha só que bacana. Objeção vai depender também qual o grau de confiança. Qual o grau de... Isso é indispensável. Meu amigo, você que é vendedor, eu tenho certeza que você deve ter cliente que você vende para ele ou vendeu para ele na base da confiança. Ele às vezes não conhecia a sua empresa, né? Era um produto novo, mas como ele confia em você, você falou para ele, é a ordem. Então ele foi lá e comprou. Você já deve ter trabalhado numa outra empresa, e às vezes você muda de empresa, vai para um concorrente ou muda de segmento. Você vai lá, visita esse cliente, esse cara vai lá e compra de você. Por quê? Porque o grau de confiança é muito grande. Lembre-se sempre, toda decisão de vendas é tomada com base em emoção, na base do emocional. Tiago, mas até vendedor profissional, meu amigo, eu oriento que você procure qualquer bom escritor, bom profissional na área de neurovendas, neuronegociação, como funciona o cérebro ao tomar decisões, ao comprar, ao vender. Como é que posso te dar uma dica? Posso te dar uma dica. Uma que eu gosto bastante e defende isso. E não é defender porque ela acha, né? Com base em pesquisa, né? Com base em demonstrativos, né? É a professora doutora Suzana Herculano. Ela escreveu vários livros, tem um muito legal que chama Pílulas de Neurociência, e ela demonstra, através de pesquisas, que no final de qualquer compra, o emocional sempre toma conta, porque a gente decide pela emoção, mas depois justifica com a razão. Então, parece que você tomou só pela razão, mas não. Você toma a decisão pela emoção e justifica pela razão. Bora, vamos ver aqui, ó, grau de confiança, como é que eu faço? Tiago, lembre-se muito bem, quem fez o curso de prospecção já conhece esse quadrante, mas agora estou falando sobre grau de confiança. Vê se não é. Olha só o que vai depender a objeção, você ter mais ou ter menos. As objeções vão diminuindo a partir desse quadrante aqui, ó. Então, você tem lá vendedor de um lado, você tem empresa de outro. Então, você tem em cima mais e menos. Então, conhece bastante a empresa, conhece menos a empresa. Conhece menos o vendedor, conhece muito o vendedor. Então, perceba só, nesse quadrante aqui, que é conheço muito, o seu cliente conhece muito você, que conhece muito a empresa, é óbvio. Nesse nível, você vai ter um conjunto de objeções bem menores.
Esse cara já confia em você e confia na empresa, no produto. Então, você vai ter uma quantidade de objeções muito menores. Por isso que eu falo que quando você vai fazer prospecção, esse quadrante serve perfeitamente. Começa com pessoas que conhecem a sua empresa, o seu produto e serviço e conhecem também você, tá? Depois, você vai ter pessoas que conhecem você, mas não conhecem a sua empresa, ou conhecem muito pouco. Então, esse é o segundo nível de confiança. Então, essas pessoas têm uma tendência a fazer negócio com você mais facilmente, ter menos objeção quando ela conhece mais você, né, menos a empresa. Ela tem muito menos quando conhece os dois, a empresa e você. Mas um segundo nível de confiança é conhece muito você, e mais às vezes conhece pouco ou muito pouco a empresa. Um terceiro nível de confiança, de cima para baixo, é conhece muito a empresa, conhece o produto, quer dizer, a marca é confiável, o produto, o serviço é bom, mas ainda não conhece você. Então, ele vai ter uma certa rejeição em escutar alguma parte do que você fala. Ele vai saber que uma boa parte ele pode confiar, porque ele já conhece a empresa, mas conhece pouco de você. Então, o seu trabalho aqui, o seu contorno de objeção, o desenho que você vai fazer, né? Essa linha de pensamento, as perguntas que você vai fazer, as técnicas de objeção que você vai usar, aqui são diferentes daquelas que conhecem você, mas não conhecem a empresa. Por quê? Porque agora você tem que contornar objeções referente a você, vendedor, porque ele não te conhece. E o pior dos casos, obviamente, que é o que você vai ter mais objeção, com certeza, são clientes que não conhecem você e também não conhecem a sua empresa. Então, esses clientes que você for visitar, esses clientes que você for negociar, esse você tem que ter uma quantidade de ferramentas, uma quantidade de contorno de objeções muito maior, né? Você vai ter que usar muito mais ferramentas, mais perguntas, devolver as objeções com outras perguntas. Você vai ter que ter uma lista, uma preparação muito maior. Então, se você vai visitar clientes que não conhecem nem a sua empresa e nem você, quer dizer, tem um grau de confiança pouco em você e no seu produto, no seu serviço, na sua empresa, você vai usar muito mais. Então, vai depender desse conjunto também de confiança, tá? Objeção vai depender do quê? Vai depender, com certeza, da apresentação do preço. Então, objeção vai depender como você apresenta o preço. Tiago, por quê? Veja só, a apresentação do preço. Primeira coisa, vamos lá. Ter coragem. Porque tem muito vendedor que vai apresentar o preço e se treme inteiro. Então, ele vai se tremer inteiro, né? E aí, se o cliente perceber que ele está gaguejando, se o cliente perceber que o vendedor não acredita tanto que o produto dele valha tudo isso, o que ele vai fazer? Amigo, ele vai dominar a situação, ele vai jogar mais objeção porque ele está vendo que o cliente, que o vendedor não está preparado. Segunda coisa, lembra, quando você vai apresentar preço, não existe preço cheio, preço de tabela, se for levar é tanto, esse é o preço, mas faz uma conta proposta, ou vamos levar para o gerente, ou faz uma conta proposta e vamos levar para o gerente. Então, isso aqui não existe, né? Preço é preço. Veja só, dá uma olhada aqui, ó. Terceira coisa, fale olhando no olho, fale com firmeza e diga o preço. Tiago, estou por telefone. Fale com firmeza e diga o preço. Não tem isso aqui, ó. É o preço cheio, o preço de tabela, se for levar. Não tem isso aqui. É o preço. Então, quanto custa? Custa R$7.000. Então, firmeza na hora de falar o preço. O outro lado tem que sentir que esse é o custo do negócio mesmo, que você tem firmeza, que você acredita no seu produto, tá? Porque se você não acredita, você imagina se o seu cliente vai acreditar. Não vai mesmo. Quarta coisa, apresentar o preço de maneira quebrada, dificulta o cliente de arredondar para baixo. Então, dificulta o cliente falar, por exemplo, está caro, ou fazer uma conta proposta logo de cara lá embaixo, que isso acontece muito, o cliente faz uma conta proposta lá embaixo, quebra a sua perna, deixa você completamente bambo, pelo amor de Deus, não dá, e aí fica aquela briga para ver se chega no meio termo. E aí você perde dinheiro, não precisa nem falar. Então eu coloco o exemplo aí, ó, 7.200. Você fala 7.200, o cliente já pensa 7.000. E não é que ele pensa que ele vai pagar 7.000, ele pensa que o preço vai partir de 7.000. Não, 7.200 ele faz 7.000, então vamos tentar negociar alguma coisa de 7.000 para baixo. Aí você vai ter um monte de objeção. Então eu prefiro dar o preço quebrado, 7.273. Por quê? Porque principalmente quando você está apresentando o preço na frente do cliente, seja por telefone, seja pessoalmente, ele tem maior dificuldade para arredondar. Então, 7.273, ele vai fazer uma conta para 7.200, nessa faixa, 7.270, 250, dificilmente ele vai dar 273.
Então ele tem uma dificuldade para fazer essa conta. E o número quebrado também demonstra que você tem os custos do seu produto. Quer dizer, do 7.273, parece que essa formação do preço do seu produto, do seu serviço, foi feita na ponta do lápis. Os caras têm certeza do que estão falando. Deve valer 7.273. Então, isso tudo ajuda na hora de você apresentar e diminuir a possibilidade de objeções que você vai ter, tá? Outra técnica, vamos lá, te falei, vou encher de técnica aqui, ó, dá uma olhada só nessa aqui, ó, essa técnica que é a lei do contraste. Eu vou dar várias dicas de livro aqui, anote. A lei do contraste está muito bem explicada e está muito bem comprovada através de pesquisa científica no livro As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Ele mostra muito interessante. Eu vou te falar o que é lei do contraste, né? Dá uma olhada só aí, o Freedom Tower, né? O Freedom Tower, que novo prédio, né? Que foi feito lá no lugar das Torres Gêmeas, são 417 metros de altura. É gigantesco esse prédio, é imenso, né? Só que aí você começa a comparar com a Dubai Towers, são 427. Já não é tão grande que nem parecia. Aí você começa com o ICC, é 490, quer dizer, já começa a ficar pequeno. Aí você compara com o World Financial Center, por exemplo, 490, já começa a ficar pequena. Aí você vai comparar com o Burj Khalifa, né? Que fica em Dubai também. A gente está falando aí de quase 1 quilômetro de altura, meu amigo. É muito. Já ficou pequenininha. E perto então da Kingdom Tower, né? Que ainda não está pronta, mas também é no Emirados Árabes, que vai ter aí 1 quilômetro de altura. Aí então a Freedom Tower já ficou pequenininha. Só que quando eu perguntei para você, a Freedom Tower é grande? Meu, são 410. Nós estamos falando de mais de 4 quarteirões de altura. 4 quarteirões de altura, é gigantesco. Só que quando eu começo a comparar com outro maior, no final a Freedom Tower ficou pequenininha, né? E o preço é igual. Só que o que acontece? Como geralmente o vendedor tem medo de apresentar o preço, ele vai lá e quando você tem vários produtos, ele pergunta de um produto tal, ele tem vários produtos que pode ajudar o cliente. Ele vai lá geralmente dá o preço menor. Porque ele tem medo. Fala, eu vou dar o preço maior, eu vou assustar o cliente, eu vou falar o preço, ele vai querer fugir, vai falar que está caro. Meu amigo, lei do contraste demonstra muito bem. Quando você mostra um valor maior primeiro e depois mostra o menor, aquele valor menor que você mostra vai parecer muita diferença. Mesmo que, vamos supor, que esse valor menor, o produto custe 10. Aí você fala que é 12, quer dizer, tá acima, está cobrando bem por ele. Só que o outro produto semelhante custa 20, quando você fala de 20 para 12, a hora que você mostra 12, o cara fala, opa, peraí, não vou ter que gastar 20, eu vou gastar só 12 com esse produto. Então, olha só essa diferença, esse contraste em comparação com o maior, vai te facilitar, porque agora ele está numa vantagem, ele não precisa mais pagar mais 20 para ter aquilo, ele vai pagar 12 sobre aquilo. Então, para ele é um baita do negócio. E para você, está excepcional. Por quê? Porque ele já tem uma comparação. Quando ele for brigar pelo preço, você fala, não, temos esse aqui, mas nós temos o outro. Você volta no preço do outro se ele for brigar por esse preço. Não, mas esse produto é um pouco inferior, ou tem... É um pouco inferior a esse. É muito bom, supre as suas necessidades, tranquilamente, né? E está por um valor menor do que esse. Mas se o senhor quiser um maior, né? Quiser um com mais benefício, óbvio, tem esse valor. Então, olha a comparação. Você já não vai brigar em cima do 12, você vai brigar em cima do 20. Então, lei do contraste ajuda muito para diminuir também as objeções que você escuta no seu dia a dia. Agora, olha só que legal também como você pode diminuir as possibilidades de objeção, antecipando elas. Como, Thiago? Olha só que interessante que você pode ver aí, ó. Se as objeções acontecem com muita frequência, leve ela para o seu controle. Exemplo, vou mostrar para você, ó. Objeção a prazo de entrega, por exemplo. Olha só que legal. Pode antecipar, você não precisa esperar o final da apresentação. Vamos supor que você tem uma objeção com prazo de entrega. Senhor, se precisasse do produto em 3 dias e não recebesse, isso seria um problema para o senhor? Tiago, mas as pessoas falam que não pode colocar pergunta, né? De problema no meio ou negando. Gente, essa pergunta que você está fazendo, você está encaminhando. Você está encaminhando para uma solução que você faz. Então, isso você pode. Então, você está encaminhando de propósito. Então, se o senhor precisasse do produto em 3 dias, né? E a empresa prometesse, e o senhor não recebesse, seria um problema? Nossa, seria assim, seria um baita de um problema.
Perfeito, compreendo, senhor Antônio, claro. Por isso mesmo que nós temos o termo de entrega e um sistema que rastreia a sua entrega. Com isso, o senhor está totalmente seguro em relação a esse prazo da entrega. Eu coloquei até entrega 3, 4 vezes aqui, que é para ficar tranquilo, para o cara entender que ele vai receber o produto que ele pediu. Então, olha só que interessante. Vamos supor que você escute muito uma objeção sobre isso. Nossa, Thiago, toda hora o cara vai, mas isso vai chegar? Não sei não, hein? Não sei, não vou comprar não, porque eu acho que não vai chegar. Se isso acontece, por que você vai esperar? Por se isso acontece, por que você vai deixar o cliente tomar conta da negociação? Use uma pergunta para saber se ele se incomoda com isso e pronto, coloque a solução da objeção. Quando você chegar no final, na apresentação do produto, do preço, meu amigo, isso já vai estar passado. Se ele voltar nesse assunto, você fala, São Antônio, por isso que eu perguntei para o senhor se seria um grande problema. Por quê? Porque nós investimos muito dinheiro na nossa empresa para poder ter esse sistema, para poder atender o senhor. Então, esse não vai ter um problema. Então, olha que legal, você pode antecipar também, você diminui. Tiago, tem outro exemplo? Tem. Olha só esse exemplo aqui, por exemplo. Ó. Objeção a valor. Isso acontece, acho que sei lá, deve ser o que mais acontece, né? Objeção a valor. Então, o cara fala que está caro. Senhor, o senhor acha que investir 10 mil reais no nosso... Antes dele fazer a objeção... Você apresenta e fala, o senhor acha que investir 10 mil reais no nosso serviço seria um bom valor para o senhor? Geralmente ele fala, não, está caro. Claro, dificilmente ele vai falar, não, é ótimo. Se ele falar ótimo, meu amigo, eu não preciso nem te orientar, pelo amor de Deus, né? Você já pode encaminhar para o fechamento. Mas quase sempre ele vai falar, não. Perfeito, compreendo. Alguns dos nossos clientes, antes de usar o nosso serviço, Antônio, falavam que 10 mil era muito caro realmente. Eu disse antes de usar os nossos serviços, porque o cliente que menos teve retorno com o nosso serviço, perceba, Antônio, menos teve retorno, hein? Aumentou em 6% as vendas, o que para ele significou um aumento de mais de 5 mil reais por mês. Em 6 meses, ele pagou o investimento e faturou 20 mil a mais, tá? Aí não é mais não, 25 a mais. Em um ano, foi 50 mil a mais de faturamento. Tudo isso pelo investimento de 5 parcelas de 2 mil. Nós cobramos 10 mil para devolver 50 mil para ele. Justo isso não, seu Antônio? Olha só, você antecipou, matou essa objeção dele, né? Já antes dele começar. Lembra que eu coloquei, perceba que as palavras não são jogadas aqui, né? A gente usa ela com muita facilidade, os gatilhos mentais você estuda, né? Se não, procure também sobre gatilhos mentais, é muito interessante, né? E a gente utiliza aqui, justo, seu Antônio, uma pergunta no final. Quer dizer, eu dou uma coisa, eu cobro 10 mil e te devolvo 50, 95% das pessoas vão colocar e vão falar para você, é justo, Antônio. Ele pode até não falar que é justo, mas ele vai ficar quieto e vai, São Antônio, por isso que eu tenho certeza que o senhor está fazendo o melhor negócio. O que eu vou precisar do senhor? Vou precisar dos documentos, já estou fazendo o fechamento. Tá? O fechamento é outro modo, a gente vai tratar só de objeção. Mas perceba que você antecipou um fechamento, uma objeção. Para que ficar perdendo tempo, falando, você sabe que no final vai chegar uma objeção dessa. Então, isso serve para você que tem certeza, você que já conhece muito bem as suas vendas, você que já conhece muito bem os seus clientes, você que já conhece muito bem o seu mercado. Se isso acontece com muita frequência, não perca tempo, antecipe e diminua a possibilidade de objeções, tudo bem? Meu amigo, terminamos então a segunda parte aqui do nosso curso Contornando Objeções, né? Como acabar com as objeções. Espero que você tenha gostado, coloque em prática. Vai por mim, não estou falando que eu acho, eu estou falando que eu coloco isso no dia a dia da minha empresa, eu coloco isso no dia a dia de várias empresas e a gente recebe feedback muito positivo. Coloque em prática, comece contornando objeções, antecipe, diminua a possibilidade de objeções para que você tenha mais sucesso em vendas. Um grande abraço e até a próxima aula.